Bem-vindos ao canal Filosofia Sem Frescura. Eu sou o Fernando Cordeiro e hoje, seguindo a linha aí dos filósofos pré-socráticos e uma playlist que inclui Homero, Hesíodo, a religião grega antiga e que descamba, vai dar exatamente no primeiro pré-socrático, de quem eu já falei aqui, sua preocupação da transformação do caos em cosmos, que foi Tales de Mileto, seguido por Anaximandro. Eu vou falar agora do filósofo Pitágoras. Pitágoras nasceu em 571 anos antes de Cristo e morreu há 496 anos antes de Cristo. Era um filósofo assim muito obscuro e muito polêmico também. Porque o que acontece com Pitágoras é o seguinte: ele, por exemplo, deixa eu explicar isso melhor. Se você está começando em filosofia agora, você tem que entender uma coisa. Alguns pré-socráticos não escreveram nada. Outros pré-socráticos escreveram alguma coisa. Mas estes que escreveram alguma coisa, as obras deles estão em fragmentos. Por exemplo, Heráclito de Éfeso. Ele escreveu bastante coisa. Mas você tem fragmentos da obra de Heráclito, porque os livros que Heráclito escreveu foram perdidos em incêndios e em má conservação. Então, por exemplo, você vê fragmentos. Quando você abre um livro sobre um pré-socrático e você vê lá a parte de fragmentos e a parte de doxografia, significa que fragmentos é o que aquele filósofo realmente escreveu. E os fragmentos e a doxografia é o que dizem que ele disse. Então, por exemplo, de Pitágoras, nós não temos fragmentos. Nós só temos doxografia, o que dizem que ele disse. Mas, por exemplo, você pode perfeitamente juntar doxografia com fragmentos para traçar uma fisionomia mais próxima possível da realidade daquele filósofo. Entretanto, justamente Pitágoras, que fascina ao mesmo tempo que repudia tanta gente, ele não tem fragmentos. Ele tem exatamente doxografia. Pitágoras era considerado um filósofo itálico, a escola dele. E ele foi, por ter uma seita, a tal seita pitagórica, ele foi exilado. Então vejam bem, aí entra a questão da religião, não é? Prevalecia uma religião na Grécia Antiga, que era a religião de Homero e de Hesíodo, que começa com o deus Caos e ao mesmo tempo com Gaia e Urano. E, por exemplo, existe assim, Urano, que é pai de Cronos, que é pai de Zeus. E aí você chega em Homero, que fala desses deuses a partir de Zeus, deuses do Monte Olimpo e outros deuses também, que são 12, ou Zeus mais 11. Mas, por exemplo, em Pitágoras, você não sabe exatamente que tipo de religião, que tipo de esoterismo, e aí esoterismo com S, não é? E não com X. Porque, por exemplo, a obra de alguns filósofos tem a parte esotérica com S, que é para iniciados, e a parte esotérica com X, que é para a divulgação, ou seja, a vulgarização, ou seja, para o povo, para qualquer um. Então Pitágoras, por conta dessa seita esotérica que não devia bater muito bem aí, obviamente eu estou indo pela doxografia, não devia bater muito bem lá com a religião grega, ele foi exilado. Eu tenho aqui
com base a doxografia, o livro do Gerd Bonheim, Os Filósofos Pré-Socráticos. Gerd não é porque foi meu professor de filosofia na minha graduação na década de 90, não. Mas ele foi, se não o maior filósofo brasileiro que já existiu, um dos maiores filósofos brasileiros que já existiu. E aí ele escreveu esse livro sobre os pré-socráticos. Obviamente que Pitágoras está aqui. Pitágoras foi excomungado por Hipaso por conta dessa sua doutrina secreta. E o filósofo Platão, que nem pensava em nascer nessa época, ele foi alguém que trabalhou bastante, vamos dizer assim, na ressurreição de Pitágoras, ou dos escritos, dos ditos, ou da filosofia de Pitágoras. Por conta de viagens de Pitágoras ao Egito e à Babilônia, ou seja, essas viagens de Pitágoras ao Egito e à Babilônia foram fundamentais para a construção dessa sua seita esotérica. A crença na transmigração das almas é a tese fundamental da doutrina secreta de Pitágoras. Não se trata de reencarnação, mas de metempsicose. Ou seja, a alma poderia ir saltando de corpo em corpo de seres vivos. Tanto é que reza a lenda que uma vez Pitágoras, já desde aquela época o ser humano gostava de maltratar animais, vendo um cachorro sendo chutado, falou: parem com isso, porque eu estou reconhecendo aí a alma de um amigo meu. A alma de um amigo meu está aí dentro desse cachorro, parem com isso. Quer dizer, se não fosse a alma, podia continuar chutando o cachorro, não é? O ser humano sempre maltratando os animais. A arqué de Pitágoras é um número, não só o número, mas as relações entre os números, as harmonias entre os números e as discordâncias entre os números. Pitágoras falava, em função da dualidade par-ímpar, portanto, não só de uma dialética dos contrários, como todos os pré-socráticos, como aí, antes de Sócrates, ele começava a falar também de uma dialética dos opostos, já que os opostos não são naturais. Na filosofia, você tem, e nós vamos ver isso quando chegar nos embates entre Sócrates e os pré-socráticos, que os pré-socráticos acusam Sócrates de não compreender que existem coisas que são nomós, ou seja, nomes, convenções, ou nomos, e outras são physis, são natureza. Então, algumas coisas são por natureza e outras coisas são por convenção, são simples nomes. Essa era a guerra dos sofistas contra Sócrates. E essa briga aí foi comprada por Platão contra os sofistas e também por Aristóteles, que sistematizou a lógica para combater os sofistas. Então Pitágoras dizia que tudo é um e tudo é mil, e as relações entre os números geram o universo, transformam o caos em cosmos, e que tudo discorda em harmonia universal. Para Pitágoras, no centro de tudo, havia um fogo, ao redor do qual o próprio Sol, a Terra e a antiterra circulavam. Pitágoras também falava da música, dos corpos celestes, da música celestial, que o movimento destes corpos celestes gigantescos, eles produziam um som
eles produziam música e que nós estávamos tão habituados com isso desde nascença que perdemos a capacidade de ouvir a música gerada pelo movimento dos corpos celestes. Mesmo sendo acusado, e Pitágoras é visto, como eu já disse, por muita gente com maus olhos por causa desta seita dele, ele, quando falou das cores e das notas musicais e das propriedades do triângulo retângulo, ele fez ciência. E isso é muito importante que seja ressaltado. Porque sob qualquer luz, sob esta luz, sob o Sol, em qualquer lugar do planeta Terra, a luz, ela é composta por 7 cores, ok? Assim como, mesmo que Pitágoras tocasse lira, e mesmo que outras pessoas tocassem lira, as pessoas não sabiam que quando elas estavam tocando lira, elas estavam ali tocando com base em apenas 7 notas musicais. A música, infinitos ritmos, infinitas harmonias, ela é feita de apenas 7 notas musicais. Assim como você pode ter todas as cores do mundo, mas são feitas essas cores apenas de 7 cores principais. Então, quando você extrai este conhecimento, seja lá onde você estiver no planeta Terra, seja lá debaixo de qual luz você estiver, a do Sol, ou de uma lâmpada, ou seja lá do que for, ou da luz de um fogo, ali você tem 7 cores naquela luz. Você extrai. Esse conhecimento extraído é a ciência legítima, a ciência que vai fundamentar, por exemplo, a medicina que já existia nessa época, mas vai fundamentar a química e outras ciências sérias, como a engenharia, a matemática, que não só provam, como comprovam como convém o método científico moderno, a metodologia científica. Outra coisa também muito importante é o seu teorema, o teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. A troco de que Pitágoras fez isso? A troco de que ele que era um cara que tinha uma escola mística, esotérica. Então preste atenção. E que foi o cara que inventou a palavra filósofo. Eu já disse que foram perguntar a Pitágoras o que ele era, já que ele fazia tantas coisas, e ele falou que era apenas um amigo do saber, que ele tinha amor ao saber. Eu sou um filosofós, então eu sou um filósofo. Então ele inventou a palavra filósofo, segundo doxografia, obviamente. Agora, vocês já pararam para pensar que Pitágoras buscava o saber integral e não o saber fragmentado, como infelizmente é o saber hoje em dia? Se existissem faculdades naquela época, a faculdade seria sobre tudo. Astronomia, física, filosofia, dialética, sobre tudo. Não seria sobre áreas específicas. Os pré-socráticos, a primeira coisa que eles querem fazer é a geometria, porque depois que eles veem que o caos se transforma em cosmos, e esse cosmos tem uma physis, que é esse planeta que nós habitamos, a preocupação deles é a preocupação racional, segunda que vem, vamos dizer assim, que é conhecer através da matemática, medindo. Por isso nasceu a geometria, por isso ali começa provavelmente a nascer também a topografia, mas a preocupação dos caras era medir a Terra. Então, como é que vocês pensam que Pitágoras fez o teorema de Pitágoras?
assim, é uma coisa fragmentada. O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Isso é só para, assim, só um nome. Oh, ele sabe o que é uma hipotenusa. Mas que nome feio, parece até um monstro. E catetos, o que é catetos? É um homem com tetas? Não é esquisito? Aí, quer dizer, Euclides é considerado o pai da geometria, mas Tales já tinha muito tempo antes de Euclides feito o teorema de Tales e Pitágoras feito o teorema de Pitágoras. E eles são anteriores a Euclides. Mas aí vamos lá. Hoje em dia, o que eu falo do saber integral de Pitágoras e dos pré-socráticos e dos filósofos antigos, e saber esse integral reivindicado por muitos filósofos contemporâneos, como Bergson, por exemplo, e do saber fragmentado, que é o que acontece hoje em dia, em que nós temos na faculdade, na pós-graduação e a garotada no ensino médio e na educação básica, na educação fundamental, no ensino fundamental, tem aulas de português, matemática, química, física, matemática então dividida em aritmética, geometria e português dividido também em redação ou produção de texto e gramática, enquanto que o saber integral se perde. Por exemplo, quando você acaba de ter uma aula de um professor de filosofia sobre Pitágoras, que fala do teorema de Pitágoras, e entra em seguida na sua sala de aula um professor de geometria que vai exatamente dar para você o teorema de Pitágoras, e nem você, nenhum professor de geometria, nem um professor de filosofia juntam cu com bunda. Ninguém é capaz de chegar e dizer. Os professores não são capazes de fazer sequer um plano que una as duas coisas. Peraí, esse cara, e o de filosofia é pior, né? Porque filosofia tem poucos tempos de aula e matemática tem muito mais. Então, é claro que o de matemática é sempre o gostosão. Então, o de filosofia deveria ser humilde, mas os filósofos são arrogantes, esse é outro problema, né? Então, ele, pelo menos, eu gosto de fazer isso, eu sempre ressalto. Esse Pitágoras aqui é o mesmo do teorema de Pitágoras. Então, isso não é uma coisa solta, isso é uma coisa solta como o sistema mostra para vocês. Em geometria, trigonometria, vocês vão estudar aqui as propriedades do triângulo retângulo, e Pitágoras, além de fazer ciência, de extrair essas propriedades do triângulo retângulo, seja lá em qualquer lugar do planeta Terra, no Polo Norte, no Polo Sul, no Oriente, no Ocidente, no Equador, no Hemisfério Norte, no Hemisfério Sul, o quadrado da hipotenusa será igual à soma do quadrado dos catetos. Mas o que é que isso quer dizer? Você pode resolver um problema que caia, que esteja envolvido o teorema de Pitágoras. Mas vocês acham que o Pitágoras tinha um saber fragmentado e ele falou isso apenas por falar? E criou as propriedades do triângulo retângulo, ele descobriu as propriedades do triângulo retângulo, e isso ficou por isso mesmo. Era só isso. É só isso. Vocês não acham que isso está solto demais, como todo o ensino, aliás? Ora, é claro que esse triângulo retângulo de Pitágoras faz parte de uma geometria que faz parte da sua seita pitagórica. Isso você pode levar para um lado maligno de uma seita tão sinistra que fez com que Pitágoras fosse excomungado, foi expulso, foi exilado de onde ele vivia. Como você pode entender isso se você tiver paciência e bons olhos e quiser compreender a ciência com o triângulo retângulo, mesmo você estudando ele isoladamente, assim como com as 7 notas musicais e as 7 cores do espectro da luz, né? 7 notas musicais que ele descobriu. A pessoa podia tocar lira, mas ela não sabia que ali tinha 7 notas musicais, cada vez que ela fazia um acorde, não é? Então, isso que o Pitágoras fez foi fazer ciência.
Ele fez ciência quando ele falou das 7 notas musicais, quando ele inventou um instrumento que ele foi percutindo as cordas e ali ele deduziu, ele extraiu daquilo ali que toda música se baseava apenas em 7 notas musicais. Então ele fez ciência e fez ciência com as 7 cores da luz e fez ciência com o triângulo retângulo. Esse foi Pitágoras. Espero que tenha sido claro. Aqui não tem erudito nem intelectual. E se você gostou, por favor, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.